Boa noite a todos. Conforme conversa que tivemos para a estruturação dos dados, para posteriormente termos a análise e aí condições de enviar banners para apresentação oral, comunicação, na verdade, aí, tanto no CONIC quanto no Cicusp, estou enviando a orientação de preenchimento da tabela de Excel que eu divulguei para vocês. Atentando-se que o preenchimento dessa tabela vai ser baseado, na verdade, no questionário que nós utilizamos, né, no mutirão que foi realizado lá na Praça 15. Tivemos quase 400 questionários preenchidos no total. Então, a intenção é que a gente consiga produzir, na verdade, dos resultados aqui coletados desse questionário, a gente tem a condição de produzir várias publicações, trabalhando-se aí, né, pensando nesses banners e tudo mais, a gente consegue fazer uma diluição de pelo menos 5 trabalhos tranquilamente com os dados que aqui foram colocados. Elemento essencial, então, para vocês entenderem o preenchimento desse Excel. Todos os dados que estão aqui nesse questionário serão, então, transferidos para o Excel. Por quê? Porque quando eu faço a junção desses dados no Excel, eu consigo fazer a importação para um programa estatístico. E aí esse pacote estatístico, ele consegue fazer todas as análises, desde uma análise simples, descritiva, até uma análise um pouco mais complexa. Então isso facilita, na verdade, aí, nós fazermos essa divisão, né, do número de trabalhos que vão ser apresentados. Então, digamos que a gente tem aí um trabalho trazendo sobre o perfil, na verdade, das pessoas que compareceram, né, a essa atividade que foi realizada lá na Praça 15. Então, a gente tem toda a estruturação de faixa etária, características gerais, de qual região, na verdade, né, da cidade essas pessoas eram, enfim. Em contrapartida, vai ter um outro trabalho que pode trabalhar que pode, na verdade, discorrer aí sobre algumas características atreladas à hipertensão. Então, a gente consegue trabalhar com uma associação entre fatores de exposição, como tabagismo, etilismo, horas de sono, consumo de sal, alimento que consumiu no dia anterior e o valor pressórico, né, encontrado no dia que foi aferido. Um outro trabalho poderia ser sobre a questão do valor glicêmico. Então, a gente consegue fazer essas associações, isso acaba sendo rápido, né? O pacote estatístico, na verdade, que já vai produzir isso para a gente, só que ele só consegue fazer a partir do momento que nós tenhamos aí uma planilha, um banco de dados. Então, o Excel, ele vai ser apenas um meio de nós conseguirmos fazer a importação desses dados para o pacote estatístico. Então, vamos para a situação prática, que é o que interessa a vocês nesse momento. Todos os questionários serão numerados. Então, ao invés de vocês trabalharem com o nome da pessoa, nós vamos ter, na verdade, um número atrelado a esse questionário. Então, em algum ponto, na verdade, dele, né, vai ser colocado a caneta, que fique evidente qual é o número desse questionário. Então, deixará de ser importante para a gente, nesse momento, o nome da pessoa. Outro ponto importante que vocês vão identificar no Excel é que tem a data de nascimento, em seguida a ela, vocês vão ver que idade já está preenchido. Por quê? Eu coloquei uma fórmula, na verdade, aí no Excel para ele já fazer o cálculo da idade. Por quê? No dia que nós fizemos esse preenchimento, digamos que a Ana Maria estava com 64 anos. Só que se nós formos avaliar hoje, ela está com 65 anos. E pode ser que no momento ela falou uma idade que não condiz com a data de nascimento, né, que ela relatou. Então, nós vamos preencher exclusivamente a data de nascimento e eu já vou mostrar, né, como é que já sai o cálculo da idade em questão que a gente está avaliando. Temos o jeito mais fácil e o jeito não tão fácil assim de preenchimento da planilha. Para esse momento, pensando no curto espaço de tempo que temos, né, até a realização do banner e tudo mais, fácil. Jeito mais fácil, vocês vão preencher literalmente do jeito que estiver escrito aqui. Não terá necessidade de codificar esses dados. Depois que tiver a planilha pronta, eu consigo fazer isso mais rapidamente do que, de repente, vocês tendo que codificar, correndo risco de errar na hora da digitação, e isso acaba dificultando um pouco mais a análise, a gente leva mais tempo. Então,
O item que foi selecionado aqui, então vamos trabalhar, por exemplo, com o sexo, está selecionado que é M de masculino, é o que será trabalhado. Em cor, foi colocado branco, é o que vocês colocaram lá. Ah, em escolaridade, tá? Ensino médio completo, será aquele elemento que será colocado ali. Então, vamos voltar lá para a planilha, para ficar mais entendível, na verdade, esse preenchimento. Bom, no que eu enviei para vocês, eu já coloquei alguns números só para ficar fácil, que esse número, na verdade, é a sequência do questionário que vocês estão digitando. Então, digamos que eu, né, seja a pessoa que esteja digitando, a proposta que nós temos aí é de várias pessoas digitarem questionários diferentes. Então, se por acaso eu peguei do número 70 em diante, aqui é onde eu tenho 1, 2, 3, vai virar 70, 71, 72, enfim, os números que eu tenho ali. Bom, então, digamos que eu esteja com o número 1. Esse número 1, eu tenho uma data de nascimento, que digamos seja 1/1 de 1951. Então, ali já vai me dar a idade dessa pessoa, não preciso fazer essa digitação, então não se preocupem com isso. Sexo aqui, posso trabalhar exclusivamente com a letra que está lá no questionário, então a gente tinha M para masculino, F para feminino. Escolaridade, então digamos que ele tenha ensino médio completo. Aqui o que vocês precisam ter atenção é o seguinte: posso trabalhar com as palavras abreviadas? Posso. Só que se eu abreviar dessa forma no primeiro, eu preciso ficar atento que eu farei isso nos demais que também tenham um ensino médio completo. A gente vai já identificar o porquê logo em seguida. E não tem problema também se eu escrever, né, inteira essa palavra, ela, na verdade, dá a impressão, igual aqui, ó, o ensino médio completo, dá a impressão que, na verdade, parte dele foi para ocupação. Não se preocupem com isso, porque na verdade não vai comprometer depois a nossa análise, e é só uma situação visual, porque cada casela aqui em questão não fica comprometida pelo preenchimento da anterior. Então, a ocupação, digamos que ele seja aposentado. Bairro aqui eu vou ter Marquese como exemplo. O município Ribeirão Preto. E aí vai começar a aparecer aqui na parte superior algumas siglas, enfim, que não ficam tão claras para você. Até aqui tá tudo tranquilo, né? Aí vem esse ASMED, Medica, Unidade, o CEMU-BS, o CEMU-PA, queixa, peso, altura. O que isso significa? Para, na verdade, não ficar escrevendo as palavras inteiras nessa parte superior, isso acaba fazendo com que a gente tenha aqui a coluna ela fique maior, né, mais larga. Então, eu acabei colocando algumas siglas que remetem ao dado que está sendo questionado. Então, vou identificar o último que eu vi aqui era o município. Esse ASMED será literalmente a próxima questão que a gente tem no questionário. Então, vamos olhar o município que estava aqui, município bairro. Então, esse ASMED é assistência ao atendimento médico. As opções de resposta que eu tenho, SUS convênio particular. Medicação, vocês vão identificar que lá na planilha está como Medica, que eu também vou colocar SUS convênio particular. Aí nós temos aqui unidade de saúde, que é referência desse indivíduo, a data da última consulta que ele teve lá na unidade de saúde da família, na unidade básica de saúde, e a data da última consulta que, na verdade, ele teve na unidade de pronto atendimento ou na unidade distrital. Então, aqui, a Medica, perdão, antes. Então, ela falava que era a assistência médica, se tinha sido SUS para particular ou convênio. Foi SUS. Indicação, ele pega onde? A área também no SUS. Qual é a unidade de referência dele? É o Marquese, uma unidade lá do Marquese. Qual foi a data da última consulta dele na unidade básica? Foi no dia 2/7/2017. E na unidade de pronto atendimento? Foi no dia 10/7/2017. Da onde eu estou tirando, na verdade, esses dados?
do meu questionário 1 que eu estou preenchendo. Então, tudo que tiver nesse questionário 1, que é o questionário, digamos, do seu Joaquim, eu vou realizar o preenchimento na linha 1. Então, voltando para cá. Queixa, lá no questionário já está como queixa mesmo. Então, eu vou transferir aqui, se houver essa queixa no momento. Peso ou altura para o cálculo do IMC, ó, vocês podem perceber que também já está com uma fórmula para preenchimento automático. Então, digamos que o seu Joaquim aqui em questão, ele pese 80 quilos e ele tenha 1,72 m de altura. Então, ele vai me calcular qual é o MC do seu Joaquim. Atentando-se que a altura eu vou precisar colocar em centímetros. Se eu colocar vírgula, a gente vai ter diferenciação aqui no IMC. E aí, eu faço a mesma situação para todos os demais itens que estão aqui. Um ponto importante que vocês vão identificar é esse RAS de. A intenção é colocarmos um valor pressórico, só que aí dividi-los já o que a gente tem da sistólica e da diastólica, tá? Então, um único item diferente que a gente tem aqui, e aí faz o preenchimento de todos os demais. Então, ficou ela extensa, né? Mas vocês vão conseguir identificar aqui todos os elementos que constam no questionário. Fiz o preenchimento total, ou à medida que eu vou fazendo colocando todos os dados referentes àquilo que eu estou colocando aqui, finalizei, venho para o segundo, então já terminei aquele questionário, venho para o segundo, vou começar tudo novamente. Isso aqui na verdade é 2 de 2 de 1952. Então já fiz o cálculo para mim, na verdade é uma mulher, né? Vocês vão perceber que aqui, se eu fiz a digitação de algo, em algum momento nessa coluna, ele importa automaticamente. Então eu já tinha colocado ensino médio completo. Então, mas a Dona Maria, na verdade, é o ensino médio incompleto. Então, eu já tenho ali o completo, eu vou colocar o incompleto. O que vocês vão perceber? Num outro momento, na hora que vocês tiverem outras pessoas, se vocês voltarem a colocar ensino médio, aí ele só vai aparecer o restante na hora que vocês chegarem no diferencial, porque vocês têm 2 ensino médio. Tá? Então, aqui, um ponto interessante é que se eu já fiz a digitação de uma palavra em algum momento, ele já importa. Então, aproveitem para o seguinte, para a gente não vai fazer diferença aqui, ocupação, eu vou colocar aposentada, aposentado. Mantenha um padrão de aposentada para todo mundo, aposentado masculino ou feminino geral, porque na hora de eu fazer a codificação ali, eu só peço para ele buscar todos os aposentados. Agora, se tiver diferenciação, eu colocar aposentada, aposentado, eu vou ter que fazer toda a listagem primeiro do aposentada, para depois eu pegar o aposentado e falar que onde ele lê aposentada e aposentado, na verdade ele vai somar como sendo uma coisa só, tá? Então, independente de ser masculino ou feminino, em ocupação, utilizem, vamos padronizar, por exemplo, aí sempre no masculino. Então, ficar aposentado para Dona Maria ou para o seu Joaquim. E o mesmo ocorre para os demais. Então, aqui o bairro, não, o bairro, na verdade, eu vou ter um diferente aí, Procópio. Então, aqui a gente está com a Dona Maria, ela mora, na verdade, lá no Procópio. Ribeirão Preto, assim que eu começo a escrever Ribeirão Preto, ele já aparece para mim, basta eu ir com o cursor, a seta, né, para a direita. Digamos que também ela faça uso do SUS, tanto para atendimento médico quanto para medicação, e a unidade de saúde que ela atende, digamos que seja o Vila Virgínia. A data 7/7/2017 e no pronto atendimento 1/2/2016, digamos. Assim eu vou fazendo preenchimento agora de toda a ficha que eu tenho da Dona Maria. Finalizei,
volto no 3 e vou fazer o preenchimento do 3 e assim a gente dá andamento. Digamos que eu estou com um número superior a 24. No que eu enviei para vocês, eu fui até 24. Aqui vocês precisam somente vir agregando os demais números. 32. Estou tendo que segurar o microfone, por isso que tá a digitação ruim, tá, gente? Eu vou colocando. O que vocês vão perceber? Como eu só tinha puxado até esse item, né, a fórmula em questão, os abaixo que vocês colocarem, então, se eu colocar aqui 1 do 2 de 1960, ele não vai me dar a idade. Então, não se preocupem, na verdade, com esse campo idade, tá? Façam a digitação normal, né, da data de nascimento e vá até onde ele ainda faça, né, essa conversão. E mesmo que aqui depois ele não faça isso, não tem problema, porque senão vocês vão acabar perdendo tempo para isso. Quem quiser, não, mas eu quero certificar se realmente essa pessoa de repente falou a data certa e está coincidindo com a idade que ela está apresentando. Se vocês selecionarem aqui o de cima, 2 itens, e puxarem para o tanto que vocês precisam, vocês vão identificar que ele vai já dar essa possibilidade. Só que aqui eu tenho que abrir mais um. Por quê? Eu coloquei tudo para fazer a comparação para o cálculo da idade e nós trabalhando com o último dia, na verdade, do ano vigente. Né? Então, essa coluna, ela está oculta aí para vocês. Então, para fazer essa atualização do lado de cá, é preciso puxar, né, a coluna geral o dia 31. Depois a gente não precisa ficar olhando para ela, pode deixar oculta aqui, ou deixa ali evidente, tanto faz. E aí a gente já tem condição de fazer permanecer com o preenchimento e ela já automaticamente voltar a dar a idade pra gente. Tá? Mas não percam tempo com isso não, gente. Isso aqui é uma coisa que depois eu consigo fazer mais rapidamente. Porque se vocês tiverem, vamos imaginar que não tivesse nada disso aqui, mas aí se vocês tiverem a digitação de todas as idades aqui, depois eu consigo fazer, né, isso de uma forma mais rápida. Olha como ele já vem, já faz o cálculo rápido, né? E vocês acabam não perdendo tempo com isso, ok? Bom, eu acho que basicamente para o preenchimento é isso. E aí, só para ficar um link, né, do que é o próximo passo, e o próximo passo, o quão antes, na verdade, vocês conseguirem entregar a planilha, eu consigo dar a devolutiva para vocês. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com pacote estatístico, eu particularmente trabalho com o SPSS, eu acho ele bem mais prático e tudo mais. Então, se a planilha, vocês conseguem me entregar uma planilha hoje, nossa, professora, mas a gente está com prazo que é o dia 13, o dia 14 aí para entregar o resumo, né, e tudo mais. A gente tem que pactuar um prazo que tem que ser, obviamente, essa semana, para a gente conseguir finalizar o preenchimento dessa planilha, mais tardar no comecinho da semana que vem. Por quê? Porque quando vocês chegar para mim essa planilha pronta, eu tendo condição de trabalhar com ela aqui no SPSS, o que vai acontecer? Tudo que a gente precisar vai ficar eu consigo, na verdade, gerar de uma forma bem rápida. Então, a gente ganha tempo com isso. Olha, a gente vai ter que analisar, mas vamos criar algumas tabelinhas de frequência. Então, nessa tabela de frequência, como já está tudo digitado o que vocês colocaram, vou colocar aqui, digamos que seja esses dois. Rapidamente, ela já me gera a tabela. Então, eu já tenho as quantidades, né, referente àquilo que eu estou avaliando, quantos tem, quantos não. Se eu quiser em percentual, se eu quiser, na verdade, colocar um Q quadrado, outros elementos aí, a gente já consegue fazer, né, com todos esses. Dá para trabalhar até com, quero colocar um Q quadrado.
né, para a gente começar a ver aí a associação. Ele já consegue me dar resultado de que quadrado, essa planilha já, essa tabela já distribuída nos itens que solicitei que ele avaliasse. Ele me mostra se realmente é significativo ou não, se há realmente diferença e associação nesses itens. E aí, caso eu também queira, por exemplo, trabalhar com o percentual, aqui, você consegue fazer com que ele trabalhe com, eu quero que ele trabalhe com percentual tanto em linha quanto em coluna. Ele também já traz isso, que a gente consegue ver qual é a incidência ou qual é a prevalência de ocorrência desses itens, se você trabalhar com exposição ou com desfecho e tudo mais. Só que isso aí é um segundo passo. Então, o que acaba acontecendo? Esses pontos aqui, a gente consegue trabalhar com tudo que for necessário, desde que tenhamos a planilha preenchida, ok? Espero que então fique claro, que tenha ajudado vocês de alguma forma, porque depois que tiver o preenchimento disso, a gente consegue fazer, né, aí a escrita, na verdade, de um resumo, de todos os resumos, a gente consegue fazer tranquilamente em um dia, vocês já anexarem e depois já ter a resposta positiva ou adequações que sejam necessárias desses trabalhos, mesmo que o tempo esteja corrido, mas eu acho que vale a pena, a gente tem um material aí importante, né, e uma quantidade, um N também importante, e o questionário tá bem estruturado, a gente consegue fazer um trabalho bem legal, tá bom? Qualquer dúvida ou qualquer outra situação, vocês podem aí, a gente vai trocando, na verdade, mensagens na tentativa de literalmente a gente conseguir, né, realizar todo esse processo dentro do prazo que está estipulado para esses dois, para o Cicusp, para o Simpósio e para o CONIC, e ambos com datas aí finalizando, na verdade, agora em agosto, certo? Beijo a todos, até mais, tchau, tchau.